Lucas capítulo 9, do 17 ao 27. E Marcos 4, se vocês quiserem acompanhar, Marcos 4, 35 a 41, como também tem essa mesma história em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Nós vamos fazer essa primeira leitura, Lucas capítulo 9, do versículo 22 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles navegaram num barco, entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedecem? Agora Marcos, que é o mesmo texto, mas tem algumas coisas interessantes que a gente vai tratar nos dois. Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 41, diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco. Versículo 17: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, amados, tanto as crianças como os adultos, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem aqui já teve medo? Das crianças, quem já teve medo? Levanta a mão. E muito bem, eu também já tive medo. Quem aqui dos adultos também já teve medo? Levanta a mão. Quem não levantar a mão está mentindo, né? Porque eu creio que todo mundo já teve medo. Mesmo grande. Para vocês, eu pedi, criança, para eles levantarem a mão, para que vocês vejam que não são somente vocês que têm medo, mas gente grande também tem medo. Às vezes gente grande tem mais medo do que criança. Só que é assim. Só que às vezes é um medo diferente. Como o Romildo estava dizendo quando estava dirigindo, parece que quando a gente cresce, aí a gente quer disfarçar os medos que tem. Só que são medos diferentes. Não é mais medo de uma sombra, mas é medo que não consigo o dinheiro dar, medo de acidente, medo de problemas dentro de casa, medo que o país possa ficar pior do que está. São medos que acontecem na nossa vida. Nessa história que eu li, Jesus convidou os discípulos para entrar num barco. Quem aqui já andou de barco? Muita gente já andou de barco. E quando a gente anda no barco, entra no barco, ou você está confiando no colete salva-vidas, porque depois que entra no barco, né? Ou você confia no colete salva-vidas, ou você sabe nadar muito bem e está confiando em si, acha que o barco não vai afundar. Ou você confia muito na embarcação. Quando muitos adultos entraram dentro do Titanic, entraram porque acreditavam que nem Deus podia afundar aquele barco, não é verdade? Muitos acreditavam no barco.
Mas hoje, do mesmo jeito que Jesus perguntou para aqueles discípulos, porque quando eles entraram ali no mar da Galileia, de repente veio um vendaval. Não era uma tempestade de chuva com raios e trovões, como a gente já viu, mas era um vendaval. Porque naquele mar da Galileia, que é um lago, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. E lá de cima do norte vem do Monte Hermon um vento frio, geralmente no inverno, que ele fica totalmente cheio de neve. Sopra um vento frio do Monte Hermon e sopra um vento quente que vem daquelas áreas quentes ali, daquela região ali da Palestina. E aqueles ventos se encontram, vento frio com vento quente. E então provoca um vendaval. Eles se juntam e formam um vendaval. Até hoje, no mar da Galileia, quando lá tem muitos turistas, só que hoje com a tecnologia avançada, a pessoa sabe prever antes que aconteça. Diz, olha, vai ter um vendaval, vai ter uma tempestade. E então muitos barcos já não saem, porque sabe que vai haver esse vendaval. As ondas ficam muito altas. Mas você imagina, naquela época que não tinha esses aparelhos para poder mostrar sobre essas tempestades que vinham repentinamente. O vento começou e o vento cantava, as ondas subiam. Jesus estava muito cansado. Jesus foi dormir. E Jesus dormiu no barco. O barquinho fazia assim, ó. Ia para um lado, para outro. De um lado para outro. O barco já quase afundando. Porque como as ondas estavam muito altas e bravas, entrava água dentro do navio. E quando os discípulos fizeram de tudo para tirar água e viu que o barco ia afundar, foram chamar Jesus. E eles disseram, mestre, mestre, vamos morrer. Um outro evangelista, né, o evangelista Lucas, ele disse que o senhor não se importa que a gente morra? Eles ficaram tão nervosos naquela hora. Jesus acorda na maior calma. E diz que Jesus fica em pé, olha para aquelas ondas de 2, 3 metros de altura e muito mais que isso, porque diz que pode dar nesses vendavais ondas até de 5 metros. Jesus olha para aquelas ondas, primeiro para o vento, ele diz, cala-te. Jesus fala com o vento igual como a gente está falando, um pai fala com um filho. Que autoridade, não é? Ele olhar para o vento, para aquele vento que estava soprando e fazendo com que as ondas ficassem tão altas, ele diz, cala-te. E depois ele olha para as ondas e diz, acalmem-se, fiquem quietas. E as ondas se acalmaram e se aquietaram. E diz que houve grande bonança. Queridos, Jesus ainda pergunta como ele perguntou para os discípulos. Onde está a fé de vocês? Por que vocês têm tanto medo? Onde está a fé de vocês? Olha, amados, Jesus Cristo continua a perguntar a cada um de nós. Hoje, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Sua fé está no barco ou a sua fé está em Jesus? Às vezes nós temos fé nas coisas que nós temos. Os discípulos talvez tenham entrado ali porque se achavam bons conhecedores daquele mar da Galileia. Ou talvez porque confiassem na embarcação. Mas e você? Em que você confia? Infelizmente, quanta gente está hoje amedrontada, com medo do amanhã. Porque hoje o nosso país estará escolhendo um presidente. E nós não temos que ter a nossa confiança em candidato A ou candidato B. Nós temos que ter a nossa confiança em Deus. Porque ninguém vai poder salvar esta nação a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele pode usar e ele pode, se ele quiser, usar pessoas. Mas é Deus que pode fazer isso. Hoje muita gente está amedrontada
porque está olhando como os discípulos estavam olhando para as circunstâncias, para as ondas. Quais são as ondas que têm assolado a sua vida? Quais são as ondas que têm batido no seu barquinho? Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo tem o mesmo poder. O poder que ele tinha no passado. Gente, eu acho isso muito lindo. Ele olhar para o mar e ele olhar para o vento, né? Olhar assim para aquela tempestade vendaval. E ele diz: cala-te. Ou seja, pare de soprar. Eu queria dizer para você, principalmente adulto, viu, crianças? Que os adultos ainda têm mais medo do que vocês. Eu queria dizer que se acalmem. Porque o mesmo Deus que falou na sua palavra e que tem promessas para a minha vida e para a sua vida, o seu poder não mudou. Qual a tempestade que tem batido no seu barco? Com Jesus a gente pode aprender algumas lições. Eu serei bem rápida. Com Jesus a gente pode aprender algumas lições. Primeiro, Jesus quando entrou no barco, ele descansou, dormiu. Olha só, no meio da tempestade, Jesus botou a cabeça num travesseiro e dormiu. Primeiro porque ele estava cansado e ele era homem como eu e você. Mas ele descansou porque ele sabia que sua vida tinha uma missão. Ele sabia que não ia morrer afogado. Ele sabia que ia morrer na cruz, por mim e por você. Porque a Bíblia já tinha dito, os profetas já tinham falado. Então no meio da tempestade Jesus descansava. E eu pergunto a você, como você fica no meio da tempestade? Qual o testemunho que você tem dado para os seus filhos em casa? Seus filhos veem um pai nervoso, uma mãe nervosa, angustiado porque estão olhando as circunstâncias, ou vê um pai e uma mãe que confia tanto em Deus, que descansa, que dorme, porque sabe que Deus está no controle da sua vida. Segundo, Jesus, ele tem autoridade e poder. Ele pode dizer para o vento e para o mar. Para o vento, cale-se. Para o mar, aquiete-se, acalme-se. E na mesma hora, aquilo tudo parou. Aí você pode dizer, mas era Jesus, né? Como é que eu posso dizer para as tempestades da minha vida? Porque Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele disse para a gente ir. E ele disse que nos daria também esse poder através da sua palavra. É uma questão de confiança. Nós precisamos confiar naquilo que nós pregamos. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Você pode até nem dizer para a tempestade, para o vento, mas você pode dizer para você, como dizia Davi: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Acalme-se. Diga para você, acalme-se, porque Deus está no controle da sua vida. E a outra lição é que Jesus nos permite passar por tempestades. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isso inclui os 365 dias do ano. A nossa esperança não pode estar em homens, não pode estar em coisas, não pode estar nas circunstâncias, mas a nossa esperança deve e tem que estar em Deus. Porque dele vem a nossa provisão, a nossa proteção, a nossa provisão, a nossa confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, ele continua o mesmo, ele tem todo o poder. Ele continua no barco da nossa vida. Ele disse que estaria conosco. Ele está comigo, ele está com você. Não tenha medo, porque maior é quem está aqui dentro de você do que aquele que está no mundo. O Senhor nosso Deus, ele é o mesmo. E ele muitas vezes permite as tempestades para nos ver crescer.
Porque são os ventos da tempestade que fazem a nossa vida crescer espiritualmente. Eu queria encerrar dizendo que do mesmo jeito que os discípulos clamaram e pediram socorro a Jesus, nós devemos também pedir. Graças a Deus que os discípulos finalmente reconheceram que Jesus estava no barco e foi pedir ajuda para ele. E Jesus Cristo levanta, atende e livra daquela tempestade. Eu queria dizer que Jesus está hoje aqui. Eu não sei qual a tempestade, meu querido, minha querida, que você está enfrentando. Talvez sejam as dificuldades financeiras. Você olha para as dificuldades e você diz: Jesus, não tenho como sair. Como aqueles discípulos olhavam aquela onda vindo enorme para engolir o barco. Senhor, eu não sei o que fazer. Clame por ele. Peça, porque o poder dele continua o mesmo, o amor continua o mesmo e ele vai agir. Lembre-se que todas as coisas ele vai fazer cooperar para o seu bem. Vamos pedir ao Senhor, porque ele continua conosco. Ele não mudou, ele está no nosso barquinho. Você não precisa ter medo. Mas que coisa, história de meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Eu cantava isso quando era pequeno. Mas você deve continuar cantando. Meu barco é pequeno, Jesus, minha vida é pequena. Eu sou ainda como uma criança. Eu também tenho medo. E eu estou com medo agora, Jesus. Diga isso para ele. Queria convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E você vai agora colocar diante de Deus o medo que está lhe atormentando, para que a gente possa orar. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Na hora certa, meu amado, minha amada, ele vai dizer: para, tempestade, acalme-se, eu estou aqui. Confie nele. Confie nele. Não como último recurso, mas como primeiro. Pai, teu povo está orando. Talvez as crianças pensem que o seu papai, a sua mamãe, que é tão grande, não tenha medo. Mas tu que és o nosso Pai do céu, o Senhor que vê todas as coisas, inclusive o que se passa no nosso coração, tu sabes que nós temos medo também. São tantos medos que nos assolam, Senhor. E sabendo disso, o Senhor disse: não temas, não tenha medo, não fique ansioso. Eu estou com você, seja forte. Nós temos 365 expressões como essa na Bíblia, porque eu sei que o Senhor quer que nós confiemos. Da mesma forma que o Senhor teve o poder para acalmar as tempestades no mar da Galileia, que tu possas acalmar as tempestades do nosso coração, da nossa vida, da nossa nação. E ajuda-nos, ensina-nos a confiar, porque se confiarmos, Senhor, as nossas crianças verão em nós um exemplo de fé e poderão confiar também. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Como os discípulos te pediram, nesta manhã nós pedimos também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.